Glória a Deus. Assim como estamos, irmãos, nós vamos ouvir nesta noite pastor João Coelho. E eu informo a igreja que pastor João Coelho, a partir de domingo, ele não vai estar mais conosco. Ele vai pastorear a congregação Antioquia, no bairro Novo Cacoal. Então hoje nós vamos aproveitar para ouvi-lo, porque só Deus sabe de novo quando o ouviremos aqui na terça-feira. Saúde a todos com a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado que carinhosamente assim é chamado pelos apóstolos. Capítulo de número 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 17. Nós estaremos lendo o versículo de número 14. Amém? E ele vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Amém. Podeis estar assentados. Prezados irmãos, como o pastor Varjão já disse, praticamente hoje é a minha palavra de despedida aos amados irmãos, porque não sei quanto tempo vou demorar para estar aqui com os irmãos novamente, para ter uma oportunidade como esta ou para congregar. De repente, Jesus nos arrebata antes da gente retornar para cá. E se nos arrebatar, será bem melhor. Glórias a Deus. Então, eu quero agradecer a todos os irmãos, dizer da minha satisfação, do meu contentamento em congregar convosco. Deixo aqui a minha gratidão a Deus, ao nosso pastor, o pastor Nelson Lutemberg, que é o homem de Deus e a quem devo muito a Ele. Devo muito a Ele por reconhecer um chamado de Deus na nossa vida. Eu quero também pedir perdão àqueles que porventura eu tenha ofendido. Me perdoe. Nos perdoe, falo também em nome da minha esposa, nos perdoe naquilo que porventura os irmãos tenham ficado chateados contra nós, nos perdoe em nome de Jesus. Prezados irmãos, o texto que li trata-se de uma cura, ou demais cura, né? Na verdade foram 10 que foram curados. Mas a minha intenção não é vos falar de cura, de milagres, não. A minha intenção, enquanto li a Bíblia, é vos falar da autoridade pastoral para a igreja, para nós. E a minha intenção também não é enaltecer o pastor, não. Claro que a Bíblia o coloca numa posição elevada sobre nós. Mas a minha intenção é nos preparar para entender essa autoridade pastoral para o nosso bem. Sabendo que nós entendendo a autoridade pastoral, nós estaremos evitando muitos males. Muitos crentes não prosperam na vida
exatamente por isso, por desconhecer a autoridade pastoral, murmura, fala o que pensa, o que quer, o que deseja, e pode falar, somos livres para falar tudo que pensamos e desejamos falar. Só que a gente paga um preço muito alto por isso, e também isso impede as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Nós vimos aqui que quando os 10 leprosos foi atendido por Jesus, ele disse para eles: ide e mostrai ao sacerdote. E veja bem o que disse. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Nós podemos ver aqui que Jesus não pôs as mãos sobre eles, Jesus não proferiu nenhuma palavra de ordenação para cura sobre eles. Jesus tão somente disse para ele: ides e mostrai aos sacerdotes. E eles foram, mostrou ao sacerdote e ficaram limpos. É importante observar aqui que ele não falou, vai e mostra para aquela profeta que está lá na esquina tal, para aquele profeta que está lá na rua tal. Não, vai e mostra ao sacerdote. A Bíblia enfatiza que a autoridade pastoral na vida dos crentes, na vida dos salvos que desejam ser abençoados por Deus. Nós vamos ler uma passagem muito importante, um texto muito precioso, que está em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20. No segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 20, versículo 20. Os irmãos conhecem muito bem este versículo. Mas a Bíblia é nova para nós cada manhã. Veja bem o que diz. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Você pode dizer amém? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Seguros. Quem crê no Senhor não precisa viver amedrontado ou sentir-se ameaçado. Deve sentir-se seguro, porque Deus com certeza estará te protegendo. Mas ele disse também: crede nos seus profetas. Pastor, mas não entendo mais nada, o senhor falou agora que ele não foi na esquina, no profeta, tal. E eu estou falando daqueles que se nomeia. Eu não estou falando do profeta que a Bíblia o qualifica como profeta. E é bom sabermos que o verdadeiro profeta
é aquele que ministra a palavra profética, a palavra de Deus, aquela que não tem como ser questionada, porque é a palavra do nosso Deus. Quanto a estes que se qualifica, a Bíblia manda nos guardar deles, vigiar, estar atento. Mas aquele que ministra a palavra profética, a Bíblia fala diferente. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora, vale a pena dizer aqui que a prosperidade bíblica não é aquela que é ensinada pelos mentores da doutrina da prosperidade por aí, não. A prosperidade bíblica é diferente. É diferente. Prosperidade bíblica é aquela vida que você vive com Deus. Prosperidade bíblica é você viver em paz com Deus. Prosperidade bíblica é você entrar e sair sem nenhum empecilho. Prosperidade bíblica é você viajar, ir em paz e voltar em paz. Prosperidade bíblica é o sucesso na vida espiritual e financeira. Agora, lembremos que sucesso nem sempre é por ter um montante de dinheiro. Não. O pastor Nelson, há poucos dias, ele falou de alguém, não sei se na reunião, que de um salário mínimo tem dinheiro emprestado. Isso que é prosperidade. De um salário mínimo tem dinheiro emprestado. Há poucos dias eu comprei uma chacrinha. Tem pessoas que dão lição para nós de administração. Eu comprei uma chacrinha por 30 mil reais para uma pessoa que ganha um salário, um velhinho, ganha um salário e a filha recebe uma pensão de uma filha deficiente de mais um salário. Deste um salário eles vivem e conseguiu poupar e ajuntar 30 mil reais e passou para minha mãe e pediu para comprar uma chacrinha para eles. E eu comprei. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Credes no Senhor e estareis seguro, e crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Prezados irmãos, vamos ler mais um texto que está em Lucas, capítulo 13, de 1 a 9. No mesmo evangelho em que estamos lendo, capítulo 13, de 1 a 9. Se existe um texto da Bíblia que me encanta, é este texto. Tem vários textos da Bíblia que nos encanta, e este é um deles. Presta bem atenção, leia comigo, Lucas 13, de 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos
venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Tem coisa mais linda do que isso? Mas o que tem a ver isso aqui, pastor, com a autoridade pastoral? Eu quero dizer para você, o texto não há uma resposta, mas ele deixa entender que o dono da vinha aceitou a sua ideia. Então, o que eu quero dizer, o que eu aprendo aqui, é que muitas vezes nós queremos ser melhor do que Jesus, que aqui é o dono da vinha. Se o dono da vinha, se o Deus, que é o Deus do vinhateiro, que aqui representa o obreiro, o pastor da igreja, se o dono da vinha respeita ele e aceita a sua decisão, quanto mais eu. Quanto mais eu devo aceitar sua orientação, devo aceitar seus conselhos, sua autoridade sobre mim. Quantos que não quer obedecer, não quer estar sob autoridade? Eu já sou diferente, eu já gosto de estar sob autoridade, eu gosto de obedecer. Eu não gosto de dar um passo por minha conta, porque eu sei que se eu vou em determinado lugar sob autoridade, eu terei sucesso ali. E se eu for por minha conta própria, misericórdia. Segunda-feira eu fui dar uma palavra num culto aí na casa de uma pessoa, convidado por uma outra igreja. Mas a pessoa que o culto estava acontecendo em sua casa é meu amigo há 40 e poucos anos, e me pediu, ou pediu a eles, que se eu tivesse no culto para dar uma palavra e tal. Eu falei, deixa eu conversar primeiro com o meu pastor. Era segunda-feira, não tinha culto na igreja, mas se trata de uma outra igreja, de um outro ministério. Fui, conversei com o pastor, ele disse, vai lá. Aí você vai cheio de razão, aí você vai sob autoridade. Preguei igual a gente grande lá. Até admirei. Estar sob autoridade é a melhor coisa que pode existir em nossas vidas, meus prezados. Eu creio que os irmãos estão entendendo aqui. O dono da vinha chega para o vinhateiro e disse, certo homem tem uma vinha plantada, uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Isso aqui representa o Senhor, irmãos. Isso aqui representa Deus, que está olhando para nós se nós estamos produzindo fruto ou não.
Mas eu quero que você entenda que o vinhateiro, que no caso aqui representa o pastor, intercedeu para que a figueira não fosse cortada. Aqui entra a ação pastoral. Sabe por que você ainda está de pé, mesmo não produzindo? Porque o vinhateiro está intercedendo por você. Ele está orando por você e pedindo: Pai, dá mais tempo para aquele irmão que não consegue produzir, que não consegue ser crente direito, que não consegue dizimar, que não consegue congregar com normalidade. Dá mais um tempinho para ele, Senhor, e eu vou continuar ensinando a tua palavra. Quem sabe ele muda de posição. Aleluia! Dá mais um tempinho para ele. A figueira já estava com 3 anos e ainda não havia produzido. Aliás, não sei quantos anos ela tinha, 3 anos ele vinha procurando. Provavelmente que ela tinha mais, porque se ele estava procurando fruto nela, ela já era grande. Mas o vinhateiro, 3 anos não produzia, mas ele está disposto a cuidar mais 1 ano. Esse é pastor de verdade, viu, irmão Brito? Este é pastor de verdade. Vou cuidar daquele crente. Aquele crente está me dando trabalho, aquele crente não quer congregar, aquele crente está difícil. Mas eu vou cuidar dele mais 1 ano. Eu vou cuidar dele mais um pouco. Eu me lembro de uma vez que eu dirigi uma congregação na linha. E teve um tempo que a gente pregava, fazia culto para tudo quanto é lado e parou de converter gente. Aí um obreiro de lá chegou para mim e disse assim: eu não vou gastar mais sal com esse povo, não. Ele usou essa expressão. Eu não vou gastar mais sal com esse povo, não. E eu disse para ele: pois eu ainda vou gastar alguns saquinhos de sal com esse povo ainda. E eu ainda vou gastar muito sal com esse povo. Ele deu risada na hora que eu falei isso, que ainda ia gastar muito sal. Daqui a pouco Jesus começou a salvar o povo. E eu fiz ele lembrar: valeu a pena gastar sal? Valeu a pena, meu irmão? Valeu a pena? Ele disse: valeu. Opa, valeu a pena. O obreiro verdadeiro, o verdadeiro pastor, ele não cansa de ensinar a palavra para o povo. Ele ensina de dia e de noite, porque ele quer ver o povo bem. E tem uma coisa: a palavra pastoral não tem como ser suavezinha, não, irmãos. Palavra evangelística, sim, porque é para pecador. Mas palavra pastoral, ela é sempre de exortação, não tem jeito, não tem como. Porque ela é para colocar aquelas ovelhas que está saindo do centro da vontade do Senhor, pegando outros caminhos. Então a palavra tem que ser como vara, para que ela tome o caminho certo. Aleluia. Que o Senhor nos ajude e nos guarde, que nós tenhamos a paciência. Ele disse assim: deixa este ano até que eu escave e a esterque. Para quem é produtor rural, é agricultor, como eu, que entendo muito desse negócio, para aplicar adubo, você tem que realmente escavar, afastar do tronco, uma certa distância de uns 50 centímetros aproximadamente,
e escavar e colocar o adubo, para que as raízes venham e suga e absorva esse adubo. O vinhateiro está disposto a fazer isto mais um ano, cuidar da vinha para que ela produzisse. Eu tenho certeza que o dono da vinha, que este proprietário, ficou muito satisfeito com a atitude dele. Porque ele estava disposto a ganhar tempo, a dispensar tempo, para cuidar da vinha, para que ela produzisse normalmente. E a palavra de Deus para nós é como adubo, irmãos. Tenha certeza que quanto mais abrirmos o coração para a palavra de Deus, mais efeito ela vai surtir em nossas vidas e nós vamos produzir melhor. Nós vamos produzir melhor. Que Deus nos ajude. E ele prossegue: se der fruto, ficará. E se não, depois manda cortar. Vamos ver se dá fruto, Senhor. Vamos ver se ela consegue produzir. Eu vou trabalhar com ela. Se der fruto, deixa. Se não der, corta. Isso aqui traz para nós uma palavra muito dura. Porque nós, como vinha plantados na casa do Senhor, como nós precisamos produzir. Se não produzirmos, corremos o risco de sermos cortados. Que o Senhor nos guarde e que possamos produzir. De repente alguém agora esteja formulando perguntas, né? Mas e eu que não produzo nada? Eu não prego, eu não oro muito, eu não sou professor de escola dominical, eu não sou porteiro, eu não sou diácono. Veja bem, tem muitas maneiras de produzir. E na parábola dos talentos, nós podemos ver também, ou na parábola do semeador, nós podemos ver que há diferentes tipos de terreno. É claro que uns conseguiu produzir 100, outros 30, outros 60. Ou 60 e 30. Então, aquele irmão que às vezes não sabe pregar, não sabe orar, tal, mas ele é contribuinte. Ele está produzindo. Eu estou falando isso para você não deixar o diabo te acusar que você é esse tipo de figueira aqui. Você está produzindo. Você às vezes não faz nenhuma dessas coisas, mas quando tem um doente, você corre lá e vai visitar, orar com ele e perguntar o que está faltando. Você está produzindo. Tem muitas maneiras de produzir. É por isso que Deus não aceita quem não produz. Porque o verdadeiro crente, ele produz. Pouco ou muito, mas ele produz. De uma maneira ou de outra, mas ele produz. O verdadeiro crente produz. Aleluia. Vamos ver mais uma referência bíblica. João 9:11, Evangelho de João. É um texto parecido com este que lemos inicialmente. Capítulo 9, versículo 11. E respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo
e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei e vi. Autoridade pastoral. Jesus é o bom pastor. Ele manda o cego ir lavar após ele colocar lodo nos seus olhos. Ele era cego. E ele não proferiu também uma palavra de cura, está repreendida e tal. Não. Ele fala tão somente para ele: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Irmãos, a obediência ao crente é a obediência do crente ao pastor, ao ministério, ela está estampada de Gênesis ao Apocalipse. A autoridade pastoral está patente para nós. Ele tão somente precisou obedecer. E ele fala: então fui, está ele contando para as pessoas. Então fui, lavei-me e vi. Tão fácil. Tão fácil. Só que precisa obedecer. Eu pergunto, se ele não tivesse ido ao tanque de Siloé, ele teria sido curado? Jamais. E se ele tivesse ido até o tanque de Siloé e não tivesse feito como foi mandado, ele tinha recebido? Também não. Eu me lembrei agora de uma coisa. Acho que eu já falei isso aqui, não me lembro, mas parece que já falei. O pastor me mandou ir a uma linha aí, suspender um presbítero do ministério, da atividade ministerial. Eu cheguei lá na congregação e reuni os cooperadores, obreiros e cooperadores dali, fiz uma reuniãozinha com eles para informar eles a decisão do pastor. Quando eu fiz a informação para os obreiros ali, ele levantou e disse: eu não aceito. Porque o que eu fiz tem outros aí fazendo. A situação que eu estou nela tem outros da mesma situação fazendo por aí. Mas eu tinha que fazer do jeito que fui mandado. Deixei ele falar tudo que quis, que graças a Deus me deu muita paciência para ouvir as pessoas, tá? Quando eu estou pastoreando, que a pessoa quer desabafar, eu deixo falar tudo o que quer primeiro. Pode gastar 1 hora. Até porque eu ouvir a pessoa me dá muito mais condição de resolver o problema dela. Então eu deixo falar tudo primeiro, eu não falo uma palavra, só escuto. Depois eu falo. Aí deixei ele falar tudo que quis. Quando ele terminou de falar, eu falei: meu irmão, se o senhor tem alguma coisa a reclamar, o senhor procura o pastor Nelson Lutemberg e explica para ele, porque o que eu vim fazer aqui, eu vou fazer agora. O senhor já está suspenso, em nome de Jesus. Os companheiros daqui à prova, todos levantou a mão. Pronto. Porque a nossa vitória está em fazer do jeitinho que somos mandado. Se ele tivesse feito diferente, ele não teria saído dali com a bênção. Mas ele fez, ele declara: fui, lavei e vi.
Glórias a Deus. Para encerrar, eu quero ler um versículo com vocês, que parece que foi escrito há pouco tempo atrás aqui, na Bíblia. Eu só sei que não foi porque eu já li a Bíblia mais de uma vez, todinha, de um versículo no outro, de um livro no outro. Então eu sei que não foi escrito naquele dia, não. Mas eu até assustei quando eu li esse versículo. E vocês vão ler também, vai assustar. Por que eu quero ler este versículo? Eu quero ler este versículo para vos resguardar de atitudes de desobediência, porque ela pode chegar numa escala muito alta. O diabo vai trabalhando no negócio, vai trabalhando até chegar num ponto muito alto. Então nós precisamos estar sempre repreendendo isso em nome de Jesus. É um tipo de atitude que nós jamais podemos ter. É aquela atitude de desobediência, porque ela pode virar rebelião. Abre a Bíblia comigo e lê em Jeremias 44, versículo 16. Eu acredito que você vai assustar como eu assustei. Isso aqui é uma palavra do povo de Israel, do povo judeu, para Jeremias, o profeta do Senhor. Veja bem, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, verso 17, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a Deus, a chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão e andamos alegres e não vimos mal algum. Esta é a escala que chega uma rebelião. O diabo vai endurecendo o coração da pessoa e chega a este ponto de falar: quanto à palavra que nos falou, não te obedeceremos, Jeremias. Antes, nós vamos cumprir os nossos votos que temos feito à Rainha do Céu. Um ídolo, idolatria. E qualquer um pode chegar a este ponto. De repente, ele não vai eleger uma estátua, uma imagem esculpida, mas vai eleger uma pessoa que rebeliou, e ele vai apoiar suas rebeliões e deixar de ouvir a verdade. E tem uma coisa, e o diabo tem muito prazer nisso, e ele trabalha em cima disto. Por isso nós precisamos ter muito cuidado quanto à autoridade pastoral em nossas vidas.
Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mantém em sua presença, livres, guardados pelo seu poder, por sua misericórdia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Prezados irmãos, eu rogo as orações dos irmãos por mim e por minha esposa quanto a esta notícia. Eu estou meio trêmulo até hoje, tá? E já faz uns 9 dias que eu recebi essa notícia. Tem 10 anos que eu não estava mais pastoreando. Então as pernas tremem. E eu sei que a responsabilidade é grande demais. Ela é muito grande. Eu não conheço nada mais pesado do que pastorear, não, tá? Conheço não. Agora entendo que eu estou falando coisa mais pesada, não estou falando coisa mais ruim, não. Porque pastorear não é coisa ruim, é coisa boa. Eu estou falando mais pesada do que pastorear, eu não conheço. E olha que eu já passei por coisa pesada, viu? Eu, como produtor rural, eu já lambiquei hortelã no estado do Paraná. Quem já lambicou hortelã? Quem conhece o negócio? O trem não é fácil. Uma pipa, quando ela está para estourar o óleo em cima, ela exige muito trabalho. Fui lambiqueiro no estado do Paraná. Trabalhei quase 20 anos na linha 10 como produtor rural. Até hoje trabalho, né? Que eu tenho chácara lá, com lavoura de café. Veja bem, carreguei cacai. O meu começo na linha 10 era assim, tirando borracha, caucho, colocando 25, 30 quilos nas costas, no final da linha 10, caminhando a pezinho, 2 dias para chegar aqui, vender, fazer a compra para os filhos, colocar nas costas de novo e levar para o final da linha 10. Quando não era borracha, era castanha. Mas eu acho pastorear mais pesado do que isso. Tá? Eu acho pastorear mais pesado do que isso. Quebra milho no sol quente, no meio da quiçaça. Quem aqui já foi produtor rural? Eu ainda acho pastorear mais pesado do que isso. Eu estou falando com sinceridade de coração, tá? Não é mais ruim, não. Estou falando mais pesado. Por quê? Porque pastorear, irmãos, é lidar com a alma. É cuidar das ovelhas do Senhor. Não são minhas. Que se fosse minha, eu podia fazer o que quisesse. É ovelha do Senhor, é cuidar de patrimônio alheio. Então eu acho muito pesado. Eu pastoreio com muito temor. E tremor também. Mas vocês vão orar por mim? Quantos aqui prometem orar por mim e por minha esposa? Aí eu viro um gigante. Se vocês não esquecerem disso aí eu vou virar um gigante. Já com 60 anos de idade, mas ainda posso fazer um bom trabalho para Jesus. Disse o meu pastor que eu posso fazer. Então eu estou indo segundo a palavra dele. Deus abençoe. Deus abençoe.